Júlia, esse é Janderson e hoje nós viemos trazer o nosso relato de experiência que foi realizado a partir das vivências na Casa do Pão, na Liga de Fenomenologia da Católica. E o nosso tema é Co-construindo sentidos no plantão psicológico junto a pessoas em situação de rua com deficiência a partir dos pressupostos fenomenológicos existenciais. Nosso trabalho foi construído por Serena Carneiro, Janderson Rafael, Júlia Almeida, Antônio Mesquita, Maria Clara Loureiro e Alicia Rafael. Introduzindo primeiramente o projeto, nós fazemos parte da Clínica Fenomenológica de Demandas Contemporâneas, que é um projeto de extensão desenvolvido pelos alunos de psicologia da Universidade Católica de Pernambuco, e a Liga ela é orientada pelo viés da fenomenologia existencial, e ela busca promover o maior aprofundamento nos aspectos que se relacionam com o existir humano e com a construção de sentido. Nós, enquanto ligantes, a gente atua juntamente com instituições parceiras. No nosso caso, a gente, como foi dito antes, a gente vai atuar junto com a Casa do Pão. É um local, a Casa do Pão é a ONG aqui da cidade do Recife, que acolhe pessoas em situação de rua, e nós atuamos lá com o serviço de plantão psicológico. A ONG, ela busca também ser uma rede de apoio e promover a manutenção dos direitos desses usuários. E dentre esses usuários, a gente vai limitar o nosso relato a pessoas em situação de rua que também são PCD. Quanto metodologia, a gente, tanto da nossa prática, quanto no nosso caminhar nessa pesquisa, nesse projeto, a gente, como já foi dito, nós nos baseamos nos pressupostos fenomenológicos existenciais do filósofo Martin Heidegger. E junto à Casa do Pão, e junto com os assistidos da Casa do Pão, a gente faz modelos de plantão psicológico junto a eles. Como foi dito, junto aos assistidos da Casa do Pão, a gente atua em modelo de plantão psicológico. E nesse trabalhar, nesse caminhar com eles, a gente traz, então, nesse nosso resumo, relatos de experiências. Então, a gente traz, para exemplificar e também para dar luz ao entendimento, dois casos trazidos desses plantões de dois pacientes que têm como marcador ser uma pessoa em situação de rua e ser uma pessoa com deficiência. E esses dois casos é um paciente que tem osteite e outro paciente que tem epilepsia. Como a Janderson falou, a gente vai agora falar um pouquinho dos casos, né, dos nossos relatos de experiência. E aí, partindo do caso do paciente que tem osteite, ele já frequentava a Casa do Pão há um tempo, e aí ele recebeu a notícia de que talvez ele precisaria amputar a perna. E aí ele traz a fala que, por um lado, seria bom, porque ele ficaria longe das drogas e perto da mãe dele, mas por outro, ele ficaria mais vulnerável às violências da rua. E aí a gente consegue perceber nessa fala que, apesar da rua ser o ambiente que ele está situado e o ambiente que ele vive, ela se torna mais violenta e mais excludente quando surge a possibilidade de se tornar uma pessoa PCD. Então ele se vê mais marginalizado, ainda que aquele local seja o ambiente que ele habite e o ambiente que ele resiste às violências. Então a gente consegue perceber que o ser PCD ele é atravessado pelos estigmas socialmente atribuídos ao corpo, que foge de um padrão que é compreendido como funcional. Então a gente entende que a partir das narrativas do relato de experiência, aquele corpo é marginalizado não por quem habita aquele corpo, mas pela sociedade que circunda aquele corpo, porque é um corpo que não está dentro das métricas pré-estabelecidas de funcionamento. E aí, a partir disso, ele é considerado incapaz de produzir, ou seja, ele não pode ser explorado. Nesse sentido, a gente consegue entender que a estrutura que é possibilitada pelo contexto da rua ela é extremamente precária e excludente, principalmente quando o recorte de CPCD e CPCR são interseccionados. E aí, a gente não tem a possibilidade e a acessibilidade necessária para quem habita aquele local, que é a rua. E ela continua invisibilizando e desumanizando esses indivíduos. Como a Julia falou também, sobre essa parte do corpo, o quanto o corpo é marginalizado nessas para essas singularidades, a gente traz então esse segundo caso desse paciente que tem epilepsia, que pensamos junto ao filósofo Michel Foucault, quando ele traz sobre o biopoder e sobre dispositivos que acham que podem controlar esses corpos. Pensar quais corpos podem ou não podem ser explorados e quais corpos têm ou pertencem a essas pessoas ou não. Então, a gente
esse caso desse paciente é um paciente que, como foi trazido, ele tem epilepsia. E em um dos casos que ele teve, que ele ficou paralisado, e ele foi para essa agência de saúde, os agentes de saúde tiraram foto dele paralisado e ainda molharam ele com água. Então a gente. E ele relatando esse caso, ele fala o quanto ele se sentiu usado naquela maneira, porque ele não teve nenhum direito de dizer que ele queria ou que não queria que usassem essa imagem dele. Ou seja, a gente para e pensa o quanto ainda determinados dispositivos acham que podem comandar, controlar determinados corpos. E quais corpos podem ou não podem ser explorados, ou quais corpos podem ou não podem ser pensados enquanto ter um proprietário ou não, sabe? Então a gente pensa também muito essa questão dessas intersecções de o que é ser uma pessoa com deficiência que está em situação de rua e como isso pode perpassar eles, perpassar esses corpos. Então a gente também trabalha enquanto fazer junto a eles criar co-construções de sentido para eles se perceberem também e criar também novos horizontes de possibilidades. E a gente, enquanto ligante, a gente tem uma postura inclinada para também pensar esses corpos para além de sua deficiência. E saber que ali também é uma singularidade e que ali também existe um ser no mundo que é lançado em suas possibilidades para além também desses marcadores. É pensar que eles têm esses marcadores, mas eles não se limitam a esses marcadores. E também para a gente perceber e não perpetuar essas violências para com eles também. Então, a gente entende a necessidade de compreender a singularidade de cada paciente a partir da perspectiva de interseccionalidade, de ser PCD e ser PCR, em relação à realidade daquelas pessoas. Enquanto extensionista, para a gente, essa prática é extremamente importante porque amplia nossos horizontes compreensivos acerca de como ser plantonista e possibilita a gente pensar caminhos diferentes para uma psicologia atenta a essas singularidades, que são perpassadas, né, pela violência de estar em um ambiente excludente e inacessível. Aqui estão as nossas referências, aqui são alguns anexos, onde a gente tem o nosso primeiro encontro, o dia que foi Dia das Crianças e o momento onde a gente estava tendo a nossa reunião pós-plantão. Nós agradecemos imensamente à Universidade Católica de Pernambuco, à Casa do Pão, à Elissa, à Liga de Fenomenologia e Demandas Contemporâneas, à presidente Clara Loureiro, à vice-presidente Fernanda Mello, por terem possibilitado essa experiência para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado.